E aí pessoal, sejam bem-vindos mais um dia aqui no canal, o Wellington Silva aqui, e este é o Crypto Trade, o quadro de todas as segundas-feiras aqui do canal, onde passo dicas sobre trade de criptomoedas para vocês. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o trade subjetivo e o trader objetivo, ver quais são as principais diferenças entre eles, quais as vantagens e desvantagens de cada modelo, né, e dar para vocês um exemplo de uma estratégia tanto subjetiva quanto uma estratégia objetiva para que vocês possam ver na prática essa diferença. E antes de mais nada, se você gosta aqui do nosso trabalho, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal para ver os próximos vídeos e então bora pro vídeo. Bom pessoal, cá estamos aqui no nosso mapa mental, tá? Vamos começar então pelo trader subjetivo, né? Que é o trader que todo mundo conhece e boa parte aqui do canal deve operar dessa forma. Tá? O trader que opera de forma subjetiva, ele costuma ter uma estratégia que não diz exatamente o que fazer, a estratégia de mais ou menos o que fazer, e ele acaba tendo que fazer uma interpretação. Essa interpretação muitas vezes acaba prejudicando muito o trader, principalmente quando ele é iniciante, mas para quem já é mais experiente pode acabar sendo uma grande vantagem, tá? Então quais seriam as vantagens de operar de forma subjetiva, né? Que o trader subjetivo experiente acaba tendo em relação ao trader objetivo? Né? Nesse caso ele tem maior flexibilidade, tá? E nesse modelo de operação, mesmo que a estratégia seja ruim, pode ser vencedora se o trader for bom, ou seja, existem muitas estratégias que não são vencedoras. Se operarmos ela de forma objetiva, colocando no robô ou algo desse tipo, dificilmente ela será vencedora, mas um trader bom consegue torná-la vencedora porque ele gerencia bem o seu capital, consegue fazer o gerenciamento de risco excelente para aquele tipo de estratégia e acaba conseguindo sair positivo, acaba ficando consistente, às vezes até com estratégia que não é vencedora se ela operasse por si só com um robô. A questão da flexibilidade é justamente uma coisa que eu vou explicar para vocês quando eu mostrar a estratégia subjetiva para vocês. Nada mais é do que seria, por exemplo, você opera retração de Fibonacci, por exemplo, né, e você pode operar tanto nos 50% quanto nos 38%, quanto no 162%, né, que seria aquelas regiões de retração. Dependendo do momento de mercado, dependendo do que está acontecendo no mercado naquele momento, de alguns indicadores que você pode usar, ou fatores macroeconômicos, isso vai do trader que está operando, você pode dizer, hoje eu vou entrar no 50, não, amanhã eu vou entrar no 618. Você pode fazer essa distinção, você pode fazer você pode ter esse tipo de flexibilidade, e isso pode com certeza lhe ajudar em determinados momentos, se você for capaz de identificar certos momentos de mercado. Por outro lado, né, nas desvantagens, teríamos ali que você está sujeito ao seu emocional, você se deixa refém do seu emocional. Por quê? Porque quando você tem uma estratégia que permite muita margem para interpretação, ou permite margem para interpretação, quando você não tem um mindset treinado, você não sabe exatamente o que fazer, você não sabe definir critérios objetivos para lidar com aquela estratégia, você acaba ficando refém do seu emocional. E muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, você acaba fazendo algo que não deveria ao operar aquela estratégia. Seja isso você mexendo no take profit, no alvo, né, ou até alargando o stop loss, ou fechando antes da hora, ou entrando no momento que não deveria entrar. Tá? Você acaba fazendo muito mais esse tipo de coisa quando você opera com estratégia subjetiva, uma estratégia que dá margem para interpretações, né? Então vamos entender então o que é uma estratégia subjetiva com um exemplo prático. Temos aqui uma estratégia que utiliza uma média móvel de 20 períodos, tá? E o conceito de pullback. Nada mais, algo bem simples para vocês. Aqui temos aqui no nível 1, ou seja, na regra 1 da estratégia. Aguardar o preço fazer uma pernada de alta acima da MM20. Ou seja, a gente teria que aguardar o preço fazer uma puxada de alta como essa aqui, certo? Desse tipo. E então, o segundo passo é aguardar um pullback na MM20. E aí esperar o preço fazer a pernada de alta, depois esperar o pullback. Chegou na MM20, seria o momento da terceira regra, que seria entrar comprado com stop de 2% e alvo de 6%. Seria uma entrada aqui, então, nesse momento, né, com o stop de 2 e o alvo de 6. Dessa forma aqui, pessoal. Bem simples, aguardamos aí o preço fazer uma pernada de alta acima da MM20 e aguardamos o pullback na MM20 para fazer a entrada. Qual o problema dessa estratégia, pessoal? O problema é que ela dá margem para interpretação. Por exemplo, aqui no primeiro quesito, aguardar o preço fazer uma pernada de alta acima da MM20. O que seria essa pernada de alta?
de quantos por cento seria essa pernada de alta, de quantos candles seria essa pernada de alta. Quando você não define um critério objetivo para as suas regras da sua estratégia, você acaba ficando à mercê do seu emocional. Vai ter momentos, por exemplo, que o preço vai fazer uma puxada de alta como essa aqui, e você vai entrar, aí ele fez a puxada de alta, depois fez o pullback, você entra, levou stop. Ele faz uma puxada de alta maior dessa vez, veio aqui e você entra, levou stop. Tá? Ele vem aqui, faz uma puxada de alta, você fez o pullback, você entrou, levou stop. E assim sucessivamente você vai operando, sem ter um critério objetivo, sem saber qual é o tamanho da perna, quantos candles você deve considerar, quantos por cento você deve considerar. Outro problema é o pullback. Ele não diz se devemos aguardar que esse pullback seja numa retração de Fibonacci. Esse pullback só precisa tocar na M20 para poder valer. Então não temos um critério muito objetivo. Aqui simplesmente acaba dando margem para interpretação. A gente acaba misturando com outro tipo de análise. Vou colocar aqui um RSI, vou colocar um indicador de volume para poder verificar se aquele momento realmente é bom ou não para poder operar. O trader que tem muita experiência, o trader que consegue analisar vários fatores ao mesmo tempo, ele pode acabar aliando alguns fatores a essa estratégia e torná-la lucrativa, fazê-la ser vencedora. Mas quem está iniciando acaba se dando muito mal, porque não consegue lidar com esses outros fatores, não consegue aliar mais nada à estratégia, não consegue refiná-la, e acaba ficando refém de algo que é subjetivo, algo que faz com que ele tenha interpretações X em um momento, e interpretação Y em outro momento. Isso vai fazer com que ele não seja consistente e acabe perdendo muito dinheiro com essa estratégia antes que ele acabe desistindo e indo para uma estratégia diferente. Então agora que entendemos como funciona uma estratégia subjetiva, sabemos que ela acaba ficando sujeita ao emocional, ao nosso emocional, ao nosso medo e à nossa ganância, e isso atrapalha muito os trades, principalmente para quem está iniciando. Então, dito isso, explicado o que é o trader subjetivo, como ele costuma operar, com as vantagens que seria ali a flexibilidade e também capacidade de tornar mesmo uma estratégia ruim, fazer que essa estratégia seja vencedora, o que é o que um bom trader consegue fazer, tá? Consegue operar até, por exemplo, no achismo, eu acho que amanhã vai subir, o cara consegue gerenciar o risco de uma forma que torna aquilo vencedor. É algo muito difícil, obviamente, mas existe pessoas fora da curva desse estilo. Tá? Então, como seria então o trader objetivo, o trader que opera de forma objetiva, sem meio termo, sem margens para interpretação, simplesmente ou é X ou é X, simplesmente ou a resposta é positiva ou a resposta é negativa, ou temos uma entrada ou não temos, não tem meio termo, tá pessoal? Então, como funcionaria aí o trader objetivo? Quais seriam as vantagens de operar dessa forma? Ao operar dessa forma, a gente tem maior tranquilidade ao operar, pois sabemos claramente o quão bem ou mal aquela estratégia pode ir. Por que disso? Porque quando temos a estratégia objetiva, conseguimos testá-la objetivamente, fazer um backtest, testar aquela estratégia no passado, utilizando 2, 3, 4, 5 anos de dados históricos, e vermos quais são as métricas daquela estratégia, o quanto ela perde antes de voltar a ganhar, qual o lucro máximo que ela obtém, qual o fator de lucro, qual o drawdown. Conseguimos ter essas métricas e arriscar corretamente, utilizar a estratégia mais corretamente, com maior chances de sucesso, tá pessoal? Sem deixar muita margem para o emocional, você fica mais tranquilo porque você sabe que aquela estratégia funcionou no passado e ela tem, claro, um pouco mais de chance de funcionar no futuro. E, ao contrário de uma estratégia subjetiva que o trader acaba não conseguindo testar objetivamente. Imagine o caso da primeira estratégia. Se a gente pegar, por exemplo, o Bitcoin desde 2015 e começar a aplicar essa estratégia avançando o gráfico aos poucos, como eu já ensinei aqui no canal como fazer esse tipo de teste, você muitas vezes vai, mesmo no backtest, ser afetado pelo seu emocional, olhar a estratégia de outro ângulo que não deveria, e vai fazer entradas, um dia, por exemplo, no dia 5 você faz uma entrada seguindo tudo certinho, no outro dia você muda alguma coisa, no outro dia você muda outra coisa, e assim a estratégia nunca será a mesma, você nunca vai ter um resultado realmente fiel, um resultado que demonstre de verdade como aquela estratégia teria sido e como ela pode performar no futuro. Então você acaba não tendo com segurança, você acaba não sabendo com segurança se aquela estratégia é vencedora ou não, por ela ter critérios muito subjetivos e dar muita margem para a interpretação. No caso da estratégia objetiva, você acaba tendo essa facilidade, você consegue inclusive programar ela em um robô de negociações, operar de forma totalmente automática. Isso com certeza vai ser uma grande vantagem caso você queira operar vários setups, caso você queira
diversificar melhor os seus trades e não ter que operar apenas um setup, uma única estratégia, que com o tempo, claro, pode deixar de funcionar. Ainda seguindo nas vantagens, né, o trader que opera com um setup objetivo, ele não tem meio termo. A estratégia não tem meio termo, né, e isso vai ajudá-lo com o emocional. A estratégia simplesmente diz: se 2 mais 2 for igual a 4, compra, se não, vende, e algo assim desse tipo, né. Já nas desvantagens, tá? Como desvantagens, poderíamos ter ali. Já nas desvantagens, poderíamos ter ali a maior necessidade de que você use mais de uma estratégia. Ou seja, quando você opera com estratégias objetivas que são engessadas, ou seja, vai ser aquilo, né, aquelas regras durante todo o seu caminho no trade, tá? Você não vai alterar as regras de entrada. Você no máximo pode fazer uma atualização dos dados que a estratégia usa para fazer a operação, mas você não pode mudar as regras de entrada, tá? Então você precisa de mais de uma estratégia caso uma pare de funcionar, ou caso você queira operar com robôs, utilizar várias estratégias. Por exemplo, você tem 10 mil dólares, divide os 10 mil dólares em 5 robôs, cada um com 2 mil. Vai ter períodos que um vai perder, outro vai ganhar, e você vai acabar se saindo bem, né? Acabar se sobressaindo mesmo nesses períodos de perda. Então você tem uma necessidade de operar mais de uma estratégia, acaba tendo essa necessidade, senão você precisa estar atualizando a sua estratégia de tempos em tempos para garantir que ela continue sendo lucrativa. Outra desvantagem é que mesmo que o trader seja bom, se a estratégia for ruim, ela vai dar prejuízo, não tem para onde correr, pessoal. Como é uma estratégia objetiva, você vai fazer sempre aquilo, todas as vezes, em todas as operações, durante todos os anos. Se a sua estratégia não for capaz de vencer com aquela regra exclusivamente, sem nenhuma ajuda externa, sem nenhum outro indicador mirabolante ou algo do tipo, muito provavelmente você vai tomar prejuízo. E para finalizar o vídeo de hoje, para a gente entender um pouco melhor quais são as diferenças, vou apresentar para vocês um exemplo prático de uma estratégia objetiva, tá, pessoal? Temos aqui as regras, a regra de compra primeiro, tá? E a regra de venda e a regra de compra, certo? Nesse caso aqui, observe a diferença, pessoal. A regra é muito simples. Para entrar vendido, se a distância entre o preço e a média for maior que 4% e o RSI estiver sobrecomprado, né, que sabemos que quando ele está sobrecomprado ele está acima de 70%, né, entre vendido com stop 2% e alvo de 6%. Já para a regra de compra, se a distância entre o preço e a média for maior que 4% e o RSI estiver sobrevendido, entre comprado com stop de 2% e alvo de 6%. Né? Observem como isso é objetivo, como isso não tem margem para interpretação. Indo para o gráfico aqui, por exemplo, né, pegando aqui como exemplo essas movimentações aqui atrás, né, para saber se o preço andou 4% ou não, né, basta a gente fazer uma pequena medida, olhar se a distância entre eles é 4%, e ao encontrarmos essa distância, poxa, realmente temos 4% de distância e o RSI está sobrecomprado, como por exemplo foi nesse momento aqui atrás, tá? Tivemos aí um movimento de mais de 4% e o RSI estava sobrecomprado. Nesse caso aqui, deveríamos então, quando o preço atingiu essas duas regras, entrar vendido, né, com um alvo de 6% e o stop de 2%. Teríamos tido um take profit aí, mais ou menos teria durado essa operação do dia 19, teríamos saído no dia 20, mais ou menos 24 horas de operação. Então seria uma operação bem tranquila aí de se fazer, né? Logo depois de encerrar essa operação, o preço teria novamente andado aqui 4%. Bem mais de 4%, inclusive. Se tivéssemos feito a entrada aqui nos 4%, bem nessa região, bem aqui mais ou menos, um stop de 2%, nesse caso, teríamos levado um stop e o preço teria seguido, depois ele teria subido, tá? E aí, mais para frente aqui, poderia ter dado outra entrada nesse grande movimento. A ideia dessa estratégia seria simplesmente esperar um grande movimento, como esses spikes, tá? Se o spike, né, a distância entre o preço e a média tiver o valor que determinamos e o preço estiver sobrecomprado ou sobrevendido, aí sim fazemos a operação. É algo bem simples.
algo que não dá margem para interpretação, ou seja, você não consegue dizer, mas eu acho que faltou só aqui 10%, faltou só aqui 0,10% para chegar em 4% de distância, né? Ou o RSI ficou só pertinho ali, mas não chegou, né? Não adianta fazer esse tipo de interpretação, ou é aquilo, não tem para onde correr. Então, operando dessa forma, você vai ficar mais tranquilo. Você consegue, inclusive, testar essa estratégia em um robô. Você consegue programar essa estratégia em um robô e fazer os testes, ver se ela é realmente lucrativa, né? Testar, fazer 10, 20, 30 mil trades, dependendo do período histórico que você tem. Fazer os trades ali que você necessita para testar e ver se a estratégia é vencedora, né? Operando dessa forma, você sabe, como eu já expliquei, você sabe quais são as métricas de risco da estratégia e você opera de forma mais tranquila. Você não vai estar sendo influenciado de tamanha forma como se operasse de forma subjetiva, como se operasse com uma estratégia que lhe dá margem para interpretações, que acaba lhe fazendo utilizar muito mais conceitos do que você deveria. Então é isso, pessoal, essas foram as diferenças e como funciona cada um desse tipo de trade, né? Qual trader é você? Você opera de forma subjetiva, você não tem uma estratégia definida, você opera com análise técnica, sem critérios absolutamente objetivos, você tenta seguir o rumo do mercado. Se o mercado está muito movimentado, você usa uma estratégia, se não está, você usa outra. Ou você é um cara objetivo, não importa como o mercado está, você sempre segue aquela estratégia fixa, né, que diz ou é isso ou é aquilo e acabou. Né, e você tem tido os resultados. Você tem tido resultado operando do jeito que você opera. Se não, né, talvez seria o caso de você repensar em buscar fazer algo mais objetivo, algo mais claro, que facilite a sua vida na hora de fazer as operações e, claro, deixe o seu emocional bem tranquilo. Então é isso, pessoal, pelo vídeo de hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, não deixe de conferir os outros vídeos do canal e a gente se vê na próxima. See you next time.